Nós hoje vamos conversar com Adalberto Pessoa, astrólogo, magista e terapeuta holístico, certo? Depois que a gente conversar aqui, vocês também ficam livres para fazer as perguntas que vocês quiserem em relação a tudo isso. Vamos falar sobre fatalismo, livre-arbítrio e assuntos aqui que sempre foram a tônica aqui do nosso canal, ok? Então, vou apresentar aqui o nosso amigo Adalberto. Deixa eu colocar aqui na tela. Tudo bem, Adalberto? Tudo bem, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui. O Adalberto. Você me escuta bem? Estou te ouvindo bem. Tá Você ótimo, também então. está me ouvindo e me vendo bem. Com certeza, tá tudo bem aqui. O Adalberto, a gente já se conhece pelas redes sociais há bastante tempo, já faz uns 10, 12 anos já, né? Desde o tempo do velho Orkut, não é isso? É isso mesmo. Que eu participava de um grupo de astrologia do qual a gente fazia baterias de testes, né? Alguém chegava lá e colocava fulano nasceu tal hora, dia tal, e o que foi que aconteceu com essa pessoa? As pessoas colocavam vários tipos de respostas ali. E a gente tinha 2, 3 dias para a gente fazer os cálculos ali e ver quem é que acertava, não era isso? E o Adalberto, ele tinha um olhar mais moderno da astrologia naquela época ali. Então, isso gerava alguns tipos de desentendimentos entre ele, a Malvada também, que era outra astróloga também, né? Não sei nem o que ela está fazendo agora da vida. Mas, assim, o Adalberto é uma pessoa que é bastante estudioso. Ele estuda muito as coisas. Então, ele tem muito a contribuir hoje aqui com a nossa live. Seja bem-vindo, camarada. Eu agradeço pelo convite, Ricardo. E foi bem interessante você ter resgatado essa época. Essa época é mais ou menos lá para meados de 2008. Uns 12 anos atrás, né? Aproximadamente. Eu tenho bem a lembrança dessa época, Ricardo, porque assim, os nossos debates, até mesmo as nossas divergências, elas tiveram uma importância muito grande para mim. Foi o que fez eu sair da minha bolha de astrologia moderna, porque eu estava numa bolha de astrologia moderna. Né? Uma bolha que eu criei na década de 90. Assim, o grande período em que eu estudei astrologia foi a década de 80, foi a década de 90, e a astrologia dominante dessa época era a astrologia moderna. Certo. Né? Pode e falar. aí, quando eu tive contato com você, com a Malvada, né, como a gente fala, houve um choque aí de ideias que fez eu sair da minha zona de conforto e me fez buscar uma formação em astrologia tradicional. Isso. E aí eu realmente me formei em astrologia tradicional em 2012, né? Mas sempre fiz um trabalho conjugado da astrologia tradicional com a astrologia moderna. Né? Sempre tentei aliar as duas abordagens. Embora eu percebo que hoje, atualmente, a maior parte do meu pensamento está vindo da astrologia tradicional. Né? Eu ainda mantenho alguns conceitos da astrologia moderna, mas a maior parte do meu pensamento está ligado à astrologia tradicional, embora eu não me identifique como um astrólogo tradicional. Porque para eu me identificar como astrólogo tradicional, eu tenho que abrir mão mesmo de Urano, Netuno e Plutão, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu ainda continuo usando. Então, é por isso que eu não me identifico como tradicional. Tá. A maioria dos seguidores aqui do canal, eles não sabem a diferença entre a astrologia tradicional e a moderna. Você poderia dar uma pincelada aí para eles, a diferença? Tá, eu vou falar dentro do meu entendimento. Né? A astrologia tradicional, ela tem uma abordagem mais focada na previsão de eventos, na predição de eventos concretos na nossa vida. Tecnicamente, é uma abordagem que usa apenas os 7 planetas tradicionais, né, até Saturno. A astrologia tradicional não usa Urano, Netuno e Plutão, embora eu tenha visto alguns astrólogos tradicionais falando de algumas hipóteses de como se usar Urano, Netuno e Plutão, mas são hipóteses muito diferentes da astrologia moderna. Né? Então, eu tenho encontrado alguns tradicionais que, por exemplo, não aceitam que Urano, Netuno e Plutão façam a regência de alguns signos. Né? Então, enquanto a astrologia moderna considera que Urano é regente moderno de Aquário, que Netuno é regente de Peixes e Plutão é regente de Escorpião,
alguns tradicionais consideram que isso não faz sentido. Os planetas modernos, esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, não regem nenhum signo. Né? O John Frawley usa Urano, Netuno e Plutão na astrologia horária, mas apenas em conjunções exatas entre Urano, Netuno e Plutão e os planetas tradicionais, né? Ou algumas casas astrológicas, as cúspides. Eu vejo o Netuno, Urano e Plutão muito fraco assim, em relação à previsão. Assim. Eu não consigo ver peso nele como Saturno, como Júpiter, você está entendendo? Mas talvez isso ainda seja uma limitação. Eu sou astrólogo tradicional porque eu gosto mais da tradição, daquela coisa, né, empírica que vai passando, o conhecimento vai passando, sendo testado empiricamente várias vezes. Né? Já que a astrologia moderna ela tem pouco tempo ainda de vida, ainda, então ainda falta ainda muita, na minha visão, né, muita base ainda para que a pessoa possa dizer assim, isso funciona. Mas vamos lá, vamos aqui fazer uma pergunta direta. Existe destino? Somos guiados por um destino fatalista ou existe o livre-arbítrio? Existe destino. A minha visão do destino é que o destino ele é uma determinação forte, não é uma determinação absoluta. Esse é o termo que eu uso. Né? Então, eu acredito em destino sim, o destino existe. Ele é uma forma de determinação forte, não é um destino pré-determinado ponto a ponto, mas é uma determinação, é uma probabilística muito intensa, muito forte. Dá para mudar o destino, mas não é algo banal, não é algo fácil que você faz com qualquer ação ou com qualquer forma de mentalização, por exemplo, de pensamento positivo. Não é algo banal. Dá para mudar, mas é algo muito difícil, é muito trabalhoso e você consegue mudar até um certo limite. Algumas coisas não tem como mudar, você vai ter que passar por aquilo. Certo. E quais seriam essas formas de mudança? Como é que você poderia mudar o destino? Então, como eu sou terapeuta e sou magista, como você mesmo me apresentou, eu acredito que é por essas duas vias, por uma via terapêutica ou por uma via magística. Né? Cada caso é um caso. Então, assim, dependendo da situação, pode ser que a via terapêutica, uma via de autoconhecimento, até mesmo uma via psicológica mesmo, em alguns casos isso vai funcionar. Em outros casos, o que vai funcionar é a via magística. E assim, se eu for pensar em termos da astrologia tradicional, pelo menos do que eu estudei até aqui, o que eu sei é que astrólogos tradicionais antigos mesmo, né, quando eles se viam diante da necessidade de mudar alguma coisa do destino, eles usavam técnicas magísticas, era magia astrológica. Então, a magia astrológica, ou alguma modalidade de magia, é a forma principal de você tentar mudar questões de destino. Porém, eu já vi situações em que com ações práticas, pragmáticas, ou algum tipo de correção na forma de pensar, psicologicamente falando, às vezes isso funciona, às vezes, mas o que realmente funciona, que eu vejo que funciona, é a via magística. Porém, quero reforçar bem, essa parte tem que ficar bem clara. Não é algo banal, não é algo assim fácil de fazer essa mudança de destino. Né? Falando pode parecer muito fácil, através da magia. Não, não é fácil, é bem trabalhoso. Porque a modernidade, né, ela acredita, porque existem avanços tecnológicos que eles já atingiram o ápice, né, do autoconhecimento e que são senhores do seu próprio destino. Mas quando a gente abre um mapa, por exemplo, você abre um mapa de uma pessoa, como eu abri aqui da vizinha, que eu já falei várias vezes aqui, e vejo, através do mapa dela, a morte do pai, depois do aniversário dela. Então você vê que não tem como você fugir daquilo que está escrito quando chega a hora certa. Então, por mais que você avise a pessoa como eu avisei, né, a pessoa diz, isso vai acontecer não. A filha disse, não, eu não gosto nem dessas coisas, dessas macumba, dessas coisas não. É assim que as pessoas tratam, né? Não gosto dessas macumba não. Quando foi o aniversário dela em julho, quando foi no final de julho, o pai dela morre. Né?
Ou seja, e o evento foi assim, ela estava, né, dormindo pela madrugada, o pai acorda com uma dor, uma dor, saem ela, o pai e vão no hospital aqui próximo, né? E depois a mãe se desespera, a mulher dele se desespera, vai a pé no hospital, chega lá no hospital, tem um rompimento da aorta, a aorta se rompe e morre. Ou seja, quais são as forças que estão por trás disso, né? Existem forças que estão por trás disso. Forças invisíveis que diz, tá aqui, essa é a sua hora de nascer, essa é a sua hora de morrer, né? Então essas forças, creio eu, não sei se você concorda, depois eu queria ouvir a sua opinião. A pessoa só tem condições de lidar com essas forças quando a pessoa pelo menos acorda um pouco espiritualmente, tem um pouco de lucidez espiritual, é um pouco mais espiritualizada. Eu acredito, não sei se esse é o seu pensamento. Eu tenho um exemplo para te fornecer que eu acho que vai ajudar a responder essa questão, tá? Vai dar um contraponto para tudo isso que você está falando. E esse exemplo eu pego eu mesmo, tá? O exemplo sou eu. É lógico, se eu sou astrólogo, eu sou capaz de analisar o meu próprio mapa astral e fazer previsões para mim mesmo. Uhum. Então, com bastante antecedência, eu consigo ver no meu próprio mapa os períodos em que eu tenho alguma vulnerabilidade na saúde e posso ter problemas. Eu tive pelo menos 3 experiências em que eu vi uma situação de doença prevista no meu mapa com bastante antecedência, coisa assim de antecedência de 1 ano, por exemplo. Uhum. E eu não fiz nada do ponto de vista espiritual nem magístico para mudar isso. Eu tentei mudar dentro dessa lógica que você falou, dentro de uma lógica de seguir orientações da medicina convencional. Então eu confiei na ciência e achei que a ciência iria evitar o destino que estava previsto no mapa. Numa dessas situações, o que eu fazia era assim, um acompanhamento médico constante, fazendo exames médicos, os exames não mostravam absolutamente nada, né? E aí, quando chegava na data do evento previsto, eu tinha alguma complicação de saúde. Como, por exemplo, eu tive paralisia facial, já tive visão dupla, diplopia, visão dupla, isso aconteceu 2 vezes. Tem uma época do meu canal, inclusive, que eu estava gravando os vídeos com óculos escuros, porque eu estava com problema na vista. E aí o que acontece? Eu já tinha previsto o problema com antecedência e eu tentava tratar sempre pela medicina materialista, pela medicina científica. Sendo que não só a medicina não resolvia o problema, como inclusive pelos exames da medicina convencional, eles não conseguiam antecipar o problema. Quando chegava na data prevista lá das progressões, das técnicas de previsão astrológicas, quando chegava na data do evento, o evento acontecia, eu tinha um problema grave de saúde que me incapacitava, inclusive, né? E eu não conseguia fazer nada para evitar isso. Aí, quando surgiu uma 4ª previsão, tá? Isso já depois de passado um tempo, eu fiz uma previsão novamente para mim mesmo que eu ia ter problemas de saúde. Sendo bem sincero, Ricardo, eu cheguei a ficar desesperado até. Porque eu me via na condição de ter a capacidade de prever o problema, Exatamente. mas eu não sabia o que fazer para resolver o problema, para derrubar o problema. Esse é o drama de muitos astrólogos. Isso. E, na verdade, eu lembrei de você, porque você falou disso em 2008. Eu lembrei de você nessa época. Tá? Assim, eu participava de um grupo de Facebook seu. Um grupo de Facebook de astrologia tradicional. E você trazia essa questão, né, de que mesmo através da magia astrológica é difícil resolver essa questão, mas esse é o caminho possível. E aí, o meu desespero era tal porque, assim, eu não tinha conhecimento de magia propriamente dita. E a magia astrológica, ela é uma magia muito antiga, né? E, pelo menos até onde eu sei, as obras de astrologia tradicional que tratam disso, ou foram queimadas ou foram perdidas de alguma forma. Não é um conhecimento fácil de você achar em obras antigas. Né? Não tem literatura sobre isso praticamente.
E aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Porque eu já tinha previsto o meu problema de saúde, já sabia que a medicina convencional não vai resolver o meu problema, eu tenho que descobrir algum caminho magístico para resolver isso. Eu quase entrei em contato com você para pedir um talismã, alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer mesmo. Então, eu procurei outros recursos magísticos fora da astrologia, né? E aí, nas minhas pesquisas, eu estou aqui compartilhando uma experiência. Né? Então, nas minhas pesquisas, eu encontrei o Jorei. Eu comecei a fazer práticas de Jorei, que é uma prática de imposição de mãos, né? De uma religião específica. A igreja messiânica. Que é a igreja messiânica, a religião messiânica. Eu fui com bastante antecedência fazer essas práticas. Uns 6 meses antes, né, da previsão do evento, eu comecei a fazer as práticas, inclusive me tornei messiânico, e foi quando eu recebi o Jorei. Eu também sou messiânico. Lá na igreja messiânica, eles não falam que isso é magia, tá? Eles não vão falar em nenhum momento que isso é magia. Acho que a gente até pode aqui desenvolver um pouco o conceito de magia, porque assim, o meu entendimento é de que muita coisa que o pessoal não chama de magia, na verdade, é magia. Muita coisa que o pessoal fala que não é, uma oração, para mim, ela é uma forma de magia, na verdade. Na hora que aquela beata vai para uma igreja com aquele terçozinho ali e começa a rezar, ela está fazendo magia também. Exatamente, é o que eu acho também. A gente pode até desenvolver mais esse conceito, né? Então, a igreja messiânica, o Jorei, ela não é intitulada como técnica de magia. Mas eu comecei a praticar, recebi o meu orticário, e aí realmente, né, fiz as práticas da religião, e aí quando chegou na data prevista, né, eu já estava assim, até com aquele medo, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Vamos ver se vai dar certo. Resultado, não aconteceu absolutamente nada. Nenhum imprevisto, nenhum problema de saúde, nada. Eu passei incólume pelo período. Isso despertou em mim, aí eu estou compartilhando com você uma experiência que ela é prática, porque assim, o vídeo que você assistiu meu, que fala sobre o Robert Soller, é um vídeo de 2015. Essa experiência que eu estou compartilhando com você é algo em torno de 2018 para 2019. Tá? Então, é uma experiência até recente. Só que isso abriu para mim o entendimento prático e concreto de que se existe alguma possibilidade de mudar esse destino, é através da via magística, não é algo banal, não é algo facinho de se fazer. O ideal até é você cuidar disso com antecedência, né? E ter mesmo uma certa disciplina nessa prática. E a partir dessa experiência que eu estou te contando, isso abriu para mim completamente as portas do universo magístico. E aí eu comecei a desenvolver a magia através da radiestesia e da radiônica. Essa é o meu principal trabalho magístico. E também estou indo para a magia umbandista, que é onde também a Umbanda ela tem um reservatório de práticas mágicas que eu estou achando muito interessante. E fiz recentemente um curso de magia astrológica com o Gerson, acho que é Pilates. O Gerson. Então eu fiz um curso recente com ele, mas é um curso muito limitado, porque o próprio material da magia astrológica é muito limitado. A gente tem a referência só do Picatrix, né? Existe um site, um site de um americano chamado Christopher Hornock, já ouviu falar? Que ele é um magista que faz talismãs. Então você entra no site lá e tem talismã da Lua, talismã de Vênus, de Marte. São fatores corretivos. Eu vejo assim, Adalberto, a questão de das pessoas praticarem a astrologia apenas como um oráculo, mas assim, é como se fosse uma pessoa manca. Eu já falava isso nos grupos antigos, né? Como se fosse uma pessoa manca. De que adianta um médico pegar tua ressonância magnética, olhar assim e dizer, ó, você tem um problema aqui, vá para casa agora. Morra, saiba que você tem esse problema, vai morrer. Porque a gente não pode fazer nada. É isso que acontece com os astrólogos. Né? Ele tem um oráculo que ele vai fazer, mas você não diz como é que você vai. Então,
a tradição antiga considerava a magia, assim como a astrologia, assim como a alquimia, os três tesouros, os três pilares, né? Que um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. Tem que ter. A magia tem que estar associada a um oráculo, para que através do oráculo você saiba o que os eventos vão acontecendo, e a magia corrigir esses eventos. Mas os antigos, eles sempre falam que sem uma disciplina espiritual, sem uma prática espiritual, você não corrige os eventos que estão por vir. Então, essa coisa da astrologia ter sido tolerada, principalmente no final da Idade Média, pela Igreja, tá? Foi com a simples condição de retirar toda a parte mágica da astrologia, né? E deixar apenas a astrologia pura, porque a astrologia representava a vontade de Deus. O que os evangélicos, os católicos falam, se for a vontade de Deus, que seja feita, né, a vontade dele. Deus, ou seja, a gente fica clamando para Deus que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então a igreja disse, vamos fazer o seguinte, a parte mágica tira, porque isso aqui vai competir com a gente. Isso aqui vai competir com a gente. Se você souber corrigir um problema no seu destino, para que vai servir um padre? Não é para que vai servir a igreja? Não vai servir para nada. Então tira isso. Robert Zoller ele fala isso, né? Ele conta isso daí. Tira isso daqui e deixa só a parte oracular, que seria a vontade de Deus. Vamos tolerar só isso. Então a parte mágica foi sendo e foi engolida com o advento do iluminismo. Acabou-se totalmente a crença em demônios, anjos, e essas coisas. E a astrologia, através de Morin, né? Jean-Baptiste Morin, virou aquela astrologia gálica, aquela astrologia fatalista. Acabou-se, não existe meios de corrigir. Não é isso? Mas assim, você é hoje messiânico também. Sim. Tá? E você desempenha funções dentro da igreja lá? Não, bom, dentro da igreja messiânica eu aplico o jorei, né? Eu acho que o jorei em si, ela é uma prática mágica, né? Embora a própria igreja messiânica não diga isso. Do mesmo jeito como eu estou desenvolvendo a magia através da radiestesia e da radiônica. Muito Mas bom. muitos radiestesistas, muitos radionicistas, tentam negar o caráter mágico dessa técnica. É como se fosse uma coisa errada você falar. É o pensamento racional, positivista, né, que a gente cresce. Exatamente. É a herança do positivismo, do otimismo, isso. Né? Sendo que, na verdade, toda vez que você tem um trabalho de projeção mental, que você plasma alguma coisa no mundo astral, você já está fazendo um trabalho magístico. Exatamente. Projetou intencionalidade, você já está fazendo, nem que seja uma magia básica, mas já está fazendo. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, eu até publiquei recentemente nas minhas redes sociais que magia existe, mas não é aquilo que a gente vê no filme do Harry Potter, não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com o Doutor Estranho. Não. Né? Porque também esses filmes de ficção apresentam a magia de uma maneira muito... sei lá, é como se fosse tudo muito fácil, né? O Doutor Estranho, ele passa um ano ali no Tibete, já abre portal, já faz o diabo 7 ali, vai com a mão. Cadê o conhecimento? Cadê o conhecimento? Não é coisa fácil, né? Então, dá muito trabalho, exige muito estudo, exige muita disciplina. E aí, eu vou entrar na parte da alquimia que você falou, eu acho interessante, porque a alquimia é o trabalho que o espiritismo é chamado de reforma íntima, né? Então, até mesmo para você executar uma magia, você precisa também fazer algum tipo de polimento interior. Exatamente. Para conseguir ter resultados, né? Exatamente. Se a pessoa, a alquimia, é exatamente o que você falou, é a mudança de padrão, né, de pensamento, de vibração, para que ali você seja o depositário, não sei se esse nome existe aí, o receptáculo, né, das forças que virão, né? Por isso que muitas pessoas dizem, para que orar? Para que orar? A oração é uma forma de conexão, é uma forma de você parar sua mente para que a sua mente fique vazia, para que entre, você que se conecte, né? E isso com a prática do magnetismo animal que eu faço, né?
a técnica de magnetismo, ela tem tudo a ver, né? Muitos dos meus vídeos, não sei se você chegou a ver os meus vídeos todos aí no canal, né? Muitos dos vídeos, os sonâmbulos e as sonâmbulas recebem seres espirituais, né? Espíritos. E eu tenho percebido, quando eu magnetizo sem oração, né? O magnetismo raizão mesmo, puro, aquele magnetismo sem oração, sem nada, usando apenas minhas forças, e quando eu faço uma oração antes, né? Sempre vem uma entidade, um espírito, seja lá como queira chamar, né? Um pouco mais elevada, com mais brilho, mais luz, podemos dizer assim, né? E o pior de tudo é que vivemos hoje numa época em que tudo isso é negado, né? Tudo isso é negado. Isso as coisas espirituais passaram a ser, lugar de ser espirituais, é tudo psicológico. Tudo é psicológico hoje em dia. Né? A forma que a ciência, ou o senso comum, né, resolveu não é julgar, mas de falar, né, sobre os eventos que acontecem. Não existe espírito, é tudo psicologia, tudo psicológico, é tudo psicológico. Ah, você fez isso é porque seu inconsciente, você tem algum trauma. Sempre buscam uma base materialista para a coisa. A questão é que muita gente que nega, Ricardo, você deve saber disso, que muita gente que nega, nos bastidores, na verdade, procura tudo isso. Ah, pelo menos. Então, tem gente que frequenta, né? Frequenta um terreiro, por exemplo, ou frequenta um lugar que tem algum tipo de prática magística, mas na vida pública a pessoa nega isso. Tem um pai de santo aqui na minha cidade, da Quimbanda, que uma vez eu fui visitá-lo lá para conversar com ele. E Quimbanda você sabe que é pesado, né? Ele disse, rapaz, onde eu ganho mais dinheiro aqui é na época de política, porque é um político querendo derrubar o outro, né? Fazendo coisa para derrubar o outro. E não é coisa pequena, não. É coisa mesmo para derrubar mesmo, definitivamente, o adversário. Eu queria resgatar a tua pergunta sobre destino, né? Vamos lá. Uma coisa que eu queria deixar enfatizado, eu acho interessante para o pessoal que está assistindo, deixar isso bem enfatizado, é que, assim, na minha concepção não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma palavra muito errada. O problema está na palavra. O arbítrio, ele não é livre. O arbítrio, ele é relativo. Certo. Né? Então, eu cortaria do vocabulário a palavra livre-arbítrio, que, inclusive, ela tem uma origem filosófica também no catolicismo, né? Uhum. E atende a interesses filosóficos da religião católica, ou do cristianismo católico. Mas eu tiraria a palavra livre-arbítrio porque ela atrapalha, na verdade, o entendimento do nosso trabalho, e eu usaria apenas a palavra arbítrio relativo. E aí algumas pessoas podem ter um nível maior de arbítrio relativo, outras podem ter um nível menor de arbítrio. Né? Tem pessoas que conseguem desenvolver um nível maior de autoliberdade, de autodeterminação, né? Isso seguindo certos contextos, certas regras, mas eu tiraria fora a palavra livre-arbítrio e falaria que todos nós temos um arbítrio relativo. Uhum. Né? E o nível de autodeterminação que a gente pode ter também é limitado. Isso, inclusive, a gente observa, o mapa astral dá boas dicas disso. Né? A gente vê pelo próprio mapa astral algumas pessoas que têm um poder de autodeterminação maior, enquanto que outras não. Exatamente. Elas são levadas, né, por todas as tendências do destino que estão ali no mapa astral. Né? A pessoa simplesmente ela é levada por aquilo e ela não tem poder nenhum sobre si mesma. Mas ela poderia mudar isso. Isso poderia ser mudado. Né? Assim, eu acredito que o autoconhecimento ele é importante, sim. Ele colabora muito para isso. Mas uma prática espiritual, e assim, uma prática espiritual com reconhecimento claro do caráter magístico dessa prática, isso pode nos ajudar. É o que ajuda a pessoa a ter mais controle sobre esse destino. Né? Tá, é uma determinação forte, eu queria enfatizar isso. Existe uma determinação forte no destino. Tá, mas você acha que a prática mágica ela pode trazer consequências negativas? Ou seja, interferir na vontade de Deus, por exemplo? Porque o mapa astral é
o projeto que uma força superior, né, lançou para que você vivesse essas experiências, né? Então, assim, você acredita que a prática mágica, né, de você tentar interferir na vontade de Deus, né, na vontade de um Criador muito mais forte do que você, isso não traria consequências? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, na verdade, assim, bom, eu vou passar a minha concepção. Isso eu sempre enxerguei o mapa astral como um retrato não só do presente e do futuro, como do nosso passado, inclusive do nosso passado de vidas anteriores. Eu sou reencarnacionista, então eu acredito em vidas passadas. Né? Então, o mapa astral ele é um retrato de tudo isso. Então, quando a gente fala de destino, nesse sentido reencarnacionista, o destino não é algo externo. Eu não enxergo como algo que seja algo externo de uma força que veio e definiu para você uma pré-determinação. Mas, na verdade, o que você está vivendo foi algo que você mesmo construiu em vidas passadas. Pode até ter construído de uma maneira, digamos assim, inconsciente e inconsequente. Mas foi você que construiu. Né? Então, esse destino de vidas passadas, ele vem como um desafio para você fazer algumas aprendizagens. Certo. E o próprio desenvolvimento de uma habilidade magística também é um desafio kármico. É um desafio que você vai precisar desenvolver. Numa linguagem religiosa, a projeção mental magística é chamada de fé. Exato. O que é a fé? É a projeção mental magística, na verdade. Exatamente. Então, a prática da magia ela é um desafio para você desenvolver essa energia, essa capacidade. Então, eu nem acho que isso signifique que você está indo contra a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus deu essa capacidade para todos nós temos essa capacidade, cabe a cada um ir atrás de desenvolver isso. E aí, o que acontece? Realmente, você pode desenvolver essa capacidade tanto para o bem quanto para o mal, tanto de maneira construtiva quanto de maneira destrutiva. E tanto de uma forma quanto a outra vai ter consequências. Né? E aí, para você desenvolver essa força, essa energia de maneira construtiva, aí vai depender de estudo, muita disciplina, por isso que não é algo banal, como eu tenho falado, e vai depender também de um trabalho interior, que as religiões chamam de reforma íntima, né? Mas que na alquimia você também tem esse trabalho de um polimento interior, né? As tradições orientais também trazem essa necessidade de um trabalho interior. Então, se você não faz esse trabalho interior e usa a magia de uma forma negativa, ela vai sim ter um retorno negativo para você, de alguma forma. E aí, até eu estava ouvindo você falando no vídeo antes de eu entrar no ar, né? Então, existem várias formas de magia e cada uma tem a sua regra. Né? Então, eu vi você falando, inclusive, da magia angelical, né? Os anjos não têm o mesmo condicionamento emocional que nós humanos temos. Então, quando a gente solicita uma energia de um anjo, ele vai atuar, mas ele vai atuar a partir do entendimento dele, não a partir do nosso entendimento e das nossas passionalidades. Exatamente. Então, a pessoa tem que saber com que energia ela está mexendo. Por exemplo, eu estou trabalhando com a Umbanda agora, né? Estou me desenvolvendo dentro da Umbanda. Então, eu vou trabalhar com energia de orixás. E o que são orixás? São energias cósmicas. Elas são energias universais. Eu tenho que saber trabalhar com essas energias. Para isso precisa de estudo, para isso precisa de trabalho interior, inclusive. Porque quando a gente vai fazer uma magia, principalmente as pessoas que estão começando, né? Elas acreditam assim, que a magia vai ter a sequência que ele quer, o que ela quer. Eu vou conseguir isso, mas vai ser do meio, da forma que eu quiser. Muitas vezes não é. Muitas vezes você chega ao objetivo através da magia, mas às vezes é de uma forma dolorosa. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma mulher que vive 20 anos em casa, lavando, cozinhando, vivendo essa vida, o marido não deixa ela trabalhar, não deixa estudar, como acontece muito aqui no Nordeste, isso. Né? Então essa mulher começa a rezar, pedir, fazer promessa, tudinho. O que acontece? Né? O marido morre, ou acontece alguma coisa.
não vai se saber se foi a reza que fez o marido morrer ou se era o tempo dele, mas vamos supor que tenha sido, né? Muitas vezes é de uma forma dolorosa. Os filhos vão sentir. Se o pai era apegado a um filho, o filho tinha um apego muito grande ao pai, o filho pode entrar em depressão, o filho pode ter problemas, entrar no mundo de drogas, ter consequências, né? Mas o objetivo ela alcançou, ela se viu livre. Tá entendendo? Então é esse aspecto, principalmente quando se mexe com a magia angelical, é que a pessoa tem que ter cuidado. Muitas vezes você utiliza-se da magia acreditando que vai ser tudo na sequência que você deseja, tudo vai terminar bonitinho, muitas vezes não termina. Muitas vezes você atinge o seu objetivo, mas às vezes você quebra, você deixa tudo destruído à sua volta, muitas vezes. Então, assim, quando se lida com anjos, por exemplo, tem uma pessoa fez uma pergunta aqui, de que adianta a pessoa trabalhar... deixa eu ver aqui a pergunta dele. Aqui. Mas, Ricardo, qual a vantagem de lidar com demônios se você disse que os anjos resolvem os problemas? O problema dos demônios é, por exemplo, quando você trabalha com uma energia de um demônio, um demon, tá? Você vai ter uma potência, vai ter uma resolução bem mais rápida. Né? A coisa vai acontecer muito rápido. E muitas vezes acontece da forma que você queria. Mas isso vai trazer um atraso espiritual para você. Os anjos não, apesar deles não terem discernimento, eles cumprem a vontade do Criador. Eles cumprem a vontade do Criador. E muitas vezes a vontade do Criador não é a sua vontade. Não é aquilo que você quer. Você está entendendo? Então é por isso que a Goécia é um sistema de magia muito poderoso, é muito a potência, a diferença entre você orar para um santo e fazer um ritual goético é a potência da magia, vai ser porrada, você está entendendo? E vai ser muito rápido a coisa vai acontecer. Mas vai lhe trazer consequências porque os demônios eles querem a gratificação daquele negócio, eles não estão nem aí se você vai evoluir, se você não vai evoluir. E os anjos não, eles já trabalham, se você tiver merecimento, ele vai fazer com que aquilo aconteça, não importa a forma, você vai conseguir, mas é para que você cresça de alguma forma. Estou correto ou estou errado? Assim, as práticas que eu faço, elas são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, eu trabalho com radiestesia radiônica. Ou seja, a radiestesia radiônica, numa leitura magística, é uma forma de magia de formas. É uma magia de formas. Né? Trabalha com gráficos de formas sagradas, né? Símbolos sagrados. Então, é uma magia de formas. E ela trabalha muito o anímico. É mais o anímico do que a invocação de seres extrafísicos. Uhum. Né? Então, a radiestesia radiônica trabalha muito com a nossa energia anímica, assim como também a apometria. A apometria ela tem uma dimensão da apometria que você pode fazer sozinho e que trabalha muito mais com elementos anímicos individuais. Embora eu ache que, mesmo que de forma inconsciente, pode ter atravessamentos de consciências extrafísicas. Uhum. Né? Eu mesmo não excluo, eu não tenho nenhum tipo de barreira para isso. Mas o fundamento da radiestesia e da radiônica e da apometria é mais numa linha anímica. Né? Agora, na Umbanda, você já tem mais clareza de um trabalho mediúnico com consciências extrafísicas. Né? E em cada uma dessas técnicas, dessas estratégias, tem uma concepção diferenciada. Eu até fiz um curso de magia angelical, mas o curso só ensinava como fazer, por exemplo, um firmamento de anjo da guarda. Um firmamento de anjo da guarda. Foi o que eu fiz. Uhum. Né? E que deu bastante resultado para mim. Mas não entrou em todos esses pormenores da maneira como você colocou aí. Assim, na verdade, eu aprendi com você hoje tudo isso. É uma vantagem a mais. Agora, eu acho que quando você mexe com magias, e mesmo com oráculos, né, seja a astrologia, o tarô, baralho cigano, seja lá o que for, a gente tem que ter um pouco de humildade, porque a gente está lidando com um universo que não vai funcionar de uma maneira linear do jeito que a gente quer e pensa. Né? A própria consulta aos oráculos, ela exige alguns cuidados, porque
no final das contas, Ricardo, no final das contas, a própria consulta ao oráculo é uma forma de magia. A própria consulta ao oráculo já é uma magia. Quando você está, mesmo que você consulte o mapa astral só para ver o futuro, isso já é uma forma de magia. E mais ainda, quando você... esse é o maior cuidado, esse é um aspecto de cuidado que todo mundo deveria ter. Quando você olha para o destino, quando você olha para o futuro, você também está construindo esse futuro. Você também está construindo esse destino. Então, até quando um cliente vem fazer uma consulta comigo de mapa astral, quando ele me pede um mapa de astrologia horária, né, quando ele me faz uma pergunta, eu devolvo para o cliente. Você tem certeza que você quer olhar esse destino? Você tem certeza? Porque quando você olhar, você já vai estar também construindo esse destino. Você está preparado para todas as respostas que o oráculo pode fornecer? Então, eu faço o cliente pensar se ele tem certeza que ele quer ver o destino. Certo. Porque até nisso você tem que ter um certo cuidado. Pois é. Exatamente. Adalberto, deixa eu fazer umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Lobo Tomador de Guaraná, esse nick aqui eu sempre rio. O que é possível mudar e o que não é possível mudar, considerando que a pessoa tem uma magia forte e não seja um mago negro? Então, né, assim, a gente está lidando com um terreno que não é um terreno de experimentos científicos, ninguém fez um experimento, né, que você tenha uma medição quantitativa, gráficos e estatísticas do que pode ser feito e do que não pode ser feito, né? Então, e aí, normalmente a resposta que a maioria dos magistas vão dar é que você pode fazer uma magia para mudar o destino, tá? Alguma coisa, né? Algum ganho, você pode pedir o que você quiser na magia e você vai ter segundo o seu merecimento. Existe uma questão de merecimento. Que é um cachorro. Depende muito das vivências de causa e efeito, da sequência de vivências de causa e efeito que a pessoa acumulou ao longo da vida. Uhum. Né? Então, por exemplo, tem resgates kármicos que você vai ter que fazer, ponto final e acabou. E aí o que acontece? Eu vou dar até um exemplo. Na mesa radiônica, por exemplo, alguns resgates kármicos você pode parcelar. Existe isso, existe esse entendimento de que você faz um parcelamento, mas você não cancela aquilo. Você vai ter que resgatar aquilo de alguma forma. Certo. Né? Se você chega a um ponto, né, em que a magia conseguiu anular algum karma, conseguiu evitar algo mais severo, é porque de alguma forma você já evoluiu o suficiente para ter esse merecimento. Exato. Né? Inclusive na própria messiânica, você deve saber disso, a aplicação do Jorei está muito relacionada com você poder fazer alguns resgates, né, fazer um trabalho de purificação que não seja tão dolorido. Não seja tão doloroso. Lá eles têm um conceito... Pode falar, pode continuar. Mas se você já... Para você chegar nisso, para você chegar ao ponto, inclusive, de ter a oportunidade de conhecer essa técnica, é porque você já andou um pouco no seu processo evolutivo para ter essa oportunidade. Tem pessoas que nunca nem sequer vão ter acesso à oportunidade, porque ela ainda tem que evoluir muito para chegar ao conhecimento sequer de ter uma oportunidade do destino para isso. Exatamente. Por isso que os antigos diziam, os astros eles se dobram àquela pessoa que já tem uma lucidez. Aquelas pessoas que vivem, né, dormindo, que vivem absorvidas mesmo pelas coisas terrenas da crosta, elas são como marionetes mesmo das forças espirituais, das forças planetárias. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, mas só antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tenho uma visão que as esferas planetárias, 7 esferas planetárias, elas, por si só, elas não provocam o destino do ser humano, tá? Mas são as forças, as hostes espirituais que estão ligadas a essas esferas, né? Eu acredito que todo um mundo espiritual, as cidades espirituais, que tantos espíritas falam, elas se situam dentro dessa faixa das esferas, né? Primeiro a Lua, né? A sublunar, a Lua.
vem a Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, toda aquela, né? Toda a sequência. E os espíritos que são mais apegados à matéria, eles ficam no mundo sublunar, ficam abaixo da esfera lunar, né? Eles ficam ali na crosta, que os espíritos falam de crosta terrestre, né? Então, eu acredito que os eventos que vêm para a vida da pessoa são não pelo movimento gravitacional, não por forças gravitacionais, mas por influências espirituais dessas hostes. Concorda com isso ou não? Eu concordo com o que você está falando, né? Talvez isso tenha a ver com a maneira como eu enxergo, assim, eu não tenho uma visão da astrologia como uma visão causalista, como se os astros causassem o nosso destino, né, de uma maneira totalmente externa sobre nós. Eu tenho um entendimento do mapa astral como algo que reflete o nosso destino, né? Então, na verdade, nós não vivemos o que vivemos por causa do mapa astral. É o contrário. O mapa astral está configurado da maneira que está, porque nós temos todo um histórico do nosso espírito ao longo de várias encarnações, né? Nós acumulamos aí, nós temos todo um acúmulo aí de karmas positivos e negativos e vamos nascer no melhor céu que consiga refletir isso. Uhum. Se há alguma programação de destino, ela deve ser algum tipo de mistura de tudo aquilo que a gente foi acumulando por nossas próprias ações, né, em diálogo com consciências extrafísicas que participam dessa programação de destino. Se essas consciências extrafísicas são orixás, se são anjos, se são arquétipos, é um outro debate. Mas eu acredito que é um acúmulo de tudo que você foi fazendo ao longo das várias vidas, né? Então, a gente tem sequências de ação e reação, acúmulos kármicos, e tem também a participação de consciências extrafísicas. E o mapa astral, ele reflete essa programação. Ele não é o que causa a programação de destino. Ele reflete isso. E te dá, inclusive, pistas do que vai acontecer e também algumas pistas de como mudar esse destino. A sua visão, eu já tenho uma visão um pouco diferente, tenho uma visão mais espiritualizada, assim, em sentido do destino sofrer as influências espirituais. Em determinada época, abre-se existem certas aberturas espirituais, as quais você será testado dentro daquela previsão, o qual você tem, né? Dentro do seu próprio destino ou das experiências que a pessoa tem que passar. Tanto é que, por exemplo, meu parco conhecimento em Umbanda, geralmente quando o pai de santo ele vê alguma coisa que vai acontecer ali, ou o pessoal do candomblé, eles fazem tudo aquilo dali justamente para que as forças espirituais intervenham ali no destino da pessoa, né? Afaste, como eles falam, afastar aquelas influências. Então eu acredito mais numa influência mais espiritual, né? Em certos momentos da vida da gente. Em certos momentos. Mas eu acredito nisso também, Ricardo. Talvez eu não tenha conseguido me expressar, né? Mas eu acredito exatamente nisso também. Tá bom. Tanto é que eu procuro isso na Umbanda. Então, por exemplo, muitas das minhas práticas são práticas de conexão com os orixás. Muito bom. Né? E aí, nessas práticas, existe a solicitação, né? Até mesmo de uma intervenção para modificação do destino. Exato. Então, como eu falei para você, eu sou um oraculista. Então, eu consigo olhar o meu próprio destino. Quando eu vejo algo negativo que está próximo de acontecer, né, e eu consigo ver com antecedência, eu já começo a fazer minhas invocações e minhas práticas espirituais, digamos assim, preventivas com antecedência. Perfeito. E é assim que eu penso também. Tem que ser feito, ao você enxergar um evento, tem que ser feito. Eu tenho um grande problema em relação aos eventos que acontecem a cada 12 anos da minha vida, que a cada 12 anos eu tento modificar, mas eu não consigo. Por mais que eu faça alguma coisa, eu não consigo. Agora, os 60 anos, eu passei por um agora. O pessoal do canal que me acompanha já sabe o que foi, né? E agora eu tenho mais 12 anos pela frente para ver, quando eu completar 60 anos de idade,
outro evento vai acontecer também. Então eu tenho 12 anos ainda pela frente para ver se eu consigo, até o dia que eu morrer, pelo menos num desses 12 anos aí eu consiga reverter a coisa, porque é complicado, muito complicado. Então, isso que você está falando remete a uma outra questão, porque assim, o contato com a magia nos traz um certo empoderamento. Isso acontece, porque você conseguir mudar o teu destino, evitar um problema, ou até mesmo, a gente está falando muito de evitar problema, mas tem magias que são de prosperidade, que você faz aquela magia de prosperidade e você vê que o negócio acontece. Exato. Né? Então, isso nos traz um certo empoderamento, mas eu também entendo que faz parte da disciplina magística você aprender a lidar com as limitações também da técnica. Porque, assim, o nosso poder magístico não é absoluto. Tem momentos em que você vai fazer uma magia e você não vai ser atendido, né? Porque você tem que passar por aquela situação kármica, você tem que fazer um resgate, um processo de purificação, você vai ter que passar por aquilo. Mesmo que você parcele esse resgate kármico, mas você vai ter que passar. No meu caso eu sei qual é o motivo. Quando eu faço para alguém, faço magnetismo, faço com alguém, sempre obtenho sucesso. Mas no meu caso, porque é com um filho meu, você está entendendo? Então eu me envolvo emocionalmente na coisa. E não consigo, né, parar, me esvaziar, mentalizar, entrar em ressonância. Por quê? Porque o aspecto emocional bate muito forte. Então é aí que está onde acontecem todos os problemas de não sucesso da coisa. Você está entendendo? Mas enfim, deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui. João Paulo Jus. O que pensar para magnetizar uma pessoa? Não, isso aqui deve ser para mim, né? Adalberto, o que você acha do Nityananda, o guru da Índia? Você conhece? Não conheço. Ok. Geralmente, Lobo Tomador, a astrologia que a gente pratica é uma astrologia ocidental. A Yotisha, que é a astrologia indiana, né? Geralmente é o pessoal da bolha mesmo, da indiana que se conhece ali o pessoal. Mas vamos lá. Lei da atração é um tipo de magia mental? Na minha opinião, sim. Tá? Assim, eu trabalho tanto com a lei da atração, mas não da maneira vulgar, não da maneira banal, como a gente vê, por exemplo, por aí. Né? Assim, eu acredito na lei da atração, mas não da maneira banal e fácil como a gente vê em várias mídias por aí. Eu trabalho com o conceito de lei de atração e com o conceito de sincronicidade. Para mim, são dois polos, né, do fenômeno magístico. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você lida com tarô também, não? Tarô, baralho cigano, I Ching, Muito né? bem. Então, assim, não só com astrologia. Dá para você falar um pouquinho sobre a sequência das cartas? Dizem aí que tem uma história, né? Desde o mago, aí vem para a sacerdotisa, né? A imperatriz, se eu não me engano, depois vem o imperador. Você conhece essa sequência, a história da sequência? Que chamam o caminho do louco, que chamam, né? O caminho do louco. Ele é um caminho de autodesenvolvimento pessoal, né? Que começa no louco, vai terminar na carta do mundo, que é uma carta de autorrealização completa. Eu não lembro a sequência toda de cabeça, mas assim, basicamente você vai passar por algumas cartas que são muito positivas, depois você vai passar por algumas cartas que são muito negativas, muito sombrias, que são cartas de desafio, e aí depois você passa, são 22 cartas, né? Então, depois que você passa pelas cartas sombrias, tem as cartas de recuperação, né? E aí, que aí supõe-se que você vai fazer algum tipo de aprendizagem com isso, até chegar nas cartas de autorrealização, né? E aí o ciclo recomeça, né? Mas aí o ciclo recomeça no louco, num outro patamar, num outro nível. Agora, já que a gente entrou no tema do tarô, tem uma coisa interessante para se falar. Que assim, os oráculos, assim, até porque eu tenho isso até pode virar um tema de uma outra live, de uma outra conversa. Mas os oráculos, eles têm funções diferentes, eles não são todos iguais, né? A astrologia, ela tem um tipo de atuação, principalmente a astrologia horária. Eu vejo a astrologia horária como um oráculo bastante determinista.
Enquanto que o tarô, por exemplo, ele é um oráculo mais flexível que você pode usar, por exemplo, para aconselhamento. Né? Então, ou o próprio I Ching, que também é um oráculo menos determinista e um oráculo mais de orientação, de aconselhamento. Então, eu acho interessante fazer essa distinção, porque cada oráculo ele tem algo diferente a fornecer. E aí, por que é importante isso? Porque, por exemplo, se você quer mudar um destino, oráculos mais flexíveis, como o tarô, como o baralho cigano, ajudam muito nesse sentido. Você não dá um conselho com a astrologia horária, mas você consegue dar um conselho com o tarô, com o baralho cigano. A astrologia horária é para prever. Né? Assim, vai acontecer tal coisa. Você vai conseguir passar na entrevista de emprego ou não vai conseguir. E a pessoa vai decidir o que ela quer fazer, se ela quer tentar mesmo assim ou não. Né? O tarô e o baralho cigano é uma outra coisa, porque você pode pedir conselhos até mesmo para tentar mudar alguma coisa. Interessante. E eu estou aprendendo o tarô, inclusive eu até encomendei segunda-feira uns 4 decks de tarô, mas paguei quase R$ 70 no Sedex, desde segunda ainda não chegou aqui o tarô. Essa situação da pandemia faz atrasar mesmo. Mas eu estou achando muito, muito interessante. Eu estou lendo bastante sobre tarô. Mas o problema do tarô, o Adalberto, eu não sei se é um problema ou se eu estou errado. Por exemplo, quem começa com a astrologia moderna acredita que a astrologia moderna é a top de linha, que não existe outra astrologia, que a astrologia é moderna. Né? Só descobre que existe uma tradição na astrologia quando se debruça para estudar, né, pesquisar, e vê que existe uma tradição totalmente diferente de pensamento, né, entre os astrólogos modernos. Mas quem adentra no campo da astrologia hoje, sem um conhecimento prévio, vai acreditar que essa astrologia é a top. Né? Eu vejo muito nos livros de tarô, certo? Muita psicologização. Eu não sei nem se existe esse nome. É tudo psicológico, né? A sua fase de vida, talvez você esteja entrando numa fase da sua vida de autoaperfeiçoamento. Eu vejo a maioria dos livros de tarô com essa linguagem moderninha demais. Você teve contato com as obras do Ney Naif? Eu tenho um livro dele aqui, mas eu também achei o livro dele meio... Sei não, assim, meio... Deixa eu ver se tá aqui o livro. Você tem um curso completo do Ney Naif? Tenho, não é um cinza, uma capa cinza? Curso completo de tarô do Ney Naif? Eu acho que é esse, eu acho que sim, uma capa cinza aqui. Porque ele é um pouco mais objetivista. É isso que eu queria perguntar. Existe uma linha mais objetiva do tarô, que não seja tão psicológica assim? Então... A mais objetiva é o Ney Naif. É ele mesmo? É ele. Então seria a astrologia tradicional do tarô. Poderíamos dizer assim. Assim, ele, inclusive, se você pegar os 3 volumes da obra dele, ele resgata a história do tarô, né? Que é uma história muito moderna. O tarô ele surgiu no século XVIII. Você vai encontrar gente falando que o tarô surgiu lá na época dos Atlantes. Não, é um oráculo europeu que surgiu em meados do século XIV. Eu já tinha lido que tinha surgido no Egito, olha aí, tá vendo? Não, é um oráculo europeu que surgiu no mais ou menos século XIV, na Renascença. Quem explica isso direitinho é o Ney Naif. Né? Aí você pode comprar os livros desse autor e pode ler à vontade. Assim, tem um simbolismo rico no tarô, né? Mas o Ney Naif ele tem uma linha de interpretação que é mais objetivista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como fazer magia utilizando as cartas do tarô? Então, na mesa radiônica, eu faço a magia com as cartas do tarô. Você através da radiestesia da radiônica, tem gráficos específicos que você usa a carta de tarô para projetar o arquétipo que está por trás da carta de tarô. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar questões românticas com uma pessoa, né, você quer fazer uma magia para ajudar a pessoa no campo romântico, você vai usar, por exemplo, o 10 de copas. Tá? Porque o 10 de copas ele simboliza a realização amorosa, por exemplo. Tá? E aí com o gráfico, não é a carta de tarô sozinha, com o gráfico radiônico tem gráficos específicos para ir
irradiar para projetar Para emitir, né? essa intencionalidade, né? Isso é uma prática magística. Deixa eu fazer uma pergunta que muitas pessoas me abordam pelo WhatsApp, não tem coragem de fazer aqui, mas a maioria das pessoas que me procuram, né, digamos, 70% é sobre relacionamento, tá? O que você poderia falar sobre as magias mais pesadas, chamada magia de amarração, o que você poderia falar sobre elas? Elas funcionam? Elas servem para alguma coisa? Qual a sua visão? O que você acha disso? Eu tento lidar com todos os conceitos novos e que eu não domino, tentando evitar qualquer forma de preconceito. Então, assim, por exemplo, amarração amorosa não é algo que eu faço, então eu não me sinto com autoridade para falar sobre esse assunto. Porém, o que eu mais ouço sobre isso é que a amarração amorosa é um tipo de magia que produz karma para a pessoa. Eu cheguei a atender uma situação, eu cheguei a atender um caso clínico em que ficou visível para mim que a pessoa tinha feito uma forma de automagia de amarração amorosa. Então, ela e o companheiro dela fizeram uma magia de sacrifício de sangue, né, de amarração de sangue. E aí, assim, depois esse casal se separou e tiveram muitos problemas. Então, essa magia atuou contra a pessoa. Me lembro também de uma outra situação em que a pessoa pediu uma magia de amarração amorosa, né? Era uma magia que acabaria destruindo um casal, né? Exatamente para tentar conquistar uma das pessoas. E essa magia se voltou contra a pessoa, ao invés de conseguir conquistar a pessoa, acabou separando a amizade, entendeu? Extinguiu a amizade. Então, os exemplos que eu tenho nessa linha da magia de amarração amorosa são exemplos kármicos negativos. Na radiestesia e na radiônica, por exemplo, existe o trabalho de harmonização de pessoas, que é diferente. É diferente uma magia de harmonização de pessoas de uma magia de amarração amorosa. O próprio termo amarração amorosa não me remete a uma questão de amor. Remete muito mais a uma questão de escravidão, de amarrar a pessoa. É uma forma de escravidão, na verdade. Uma forma de escravidão espiritual. Porém, eu conheço pessoas muito assim, íntegras que oferecem o serviço de amarração amorosa. Aí eu não sei se de repente tem um outro fundamento. Por isso que eu não me sinto com autoridade, né? Eu conheço uma mãe de axé, por exemplo, que é do candomblé, uma outra pessoa que também é do candomblé que faz amarração amorosa. São pessoas assim muito iluminadas. Não sei por que elas oferecem esse serviço. Pode ser que tenha uma outra fundamentação que eu não conheça. Mas as experiências que eu conheço foram negativas. Tá. Deixa eu. Emanuel está falando aqui. Estou precisando de uma cura. Gostaria de saber como o Adalberto poderia me ajudar. Passa seu contato para ele, Adalberto. Bom, quem quiser me procurar, me achar, é muito fácil. É só colocar canal Professor Adalberto Pessoa no YouTube que vai me encontrar, vai me achar. Se colocar no Google, se colocar no YouTube, canal Professor Adalberto Pessoa, é certeza que a pessoa me encontra. Aí quando a pessoa fala que está precisando de uma cura, aí tem que ver qual é a demanda, né? Porque o conceito colocado assim é muito vago, né? O que é uma cura? Às vezes uma cura pode ser apenas uma ressignificação de alguma coisa. Às vezes a cura é uma coisa mais concreta, né? Então, cada caso é um caso, né? Ok. Ok, Adalberto. Você gostaria de falar sobre mais alguma coisa? Teria Bom, algum... eu queria agradecer a oportunidade de estar colocando esse conteúdo aqui no seu canal. Eu conheço você há muito tempo, sei o quanto você é uma pessoa exigente, né? Então, se você chegou ao ponto de me convidar aqui, eu me sinto inclusive lisonjeado. Eu quero que você saiba. isso, rapaz? Você tem um conhecimento que eu acredito aí que eu ainda vou ter que estudar muito ainda para chegar lá. Muitas das provocações que eu tive para buscar o conhecimento na astrologia tradicional estão relacionadas a você, estão relacionadas a Malvada. Aquela época lá, 2008, 2009, foi importante, porque assim,
redirecionou a minha caminhada. Né? Uhum. E eu acho que é uma coisa muito positiva que existam essas provocações, existam essas divergências, porque fez eu chegar onde eu estou hoje. Mas é bom porque mostra que você teve a curiosidade intelectual de ir atrás. E quantas pessoas que ficam dentro das suas verdades ali não querem sair daquelas verdades? Ficam rodando em torno das suas verdades ali, né? E a gente tenta falar, as pessoas, não, eu quero permanecer aqui. Mas você não, você teve a curiosidade intelectual para dizer, pô, isso funciona? Será que é viagem da cabeça dele e dela? Né, de Malvada e de Ricardo, eu vou atrás. Aí é assim que tem que funcionar a coisa. Não é ficar parado, mas correr atrás da coisa para se certificar se aquela coisa realmente funciona ou se não funciona. Então eu agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço. Trazer uma contribuição aqui para o seu canal. Com certeza você trouxe sim, e eu sou lhe grato por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado aí, viu? Eu tenho certeza que o pessoal aqui gostou bastante também da nossa conversa aqui. Muito obrigado, Adalberto. Um abração, então. Um abraço. Eu vou desligar aqui, se você quiser continuar lá, tá certo? Se não, mais uma vez, muito obrigado aí. Um abração. Outro.